e também a parte financeira. Em relação ao dinheiro, e aí, Guilherme, como está o Goiás nesse ano? Óbvio que eu não sei de tudo, tá? Eu não tenho aqui o saldo, o extrato bancário do Goiás na minha conta, mas eu pego tantas informações que a gente tem, o que o Goiás gastou, o que pensa tal diretoria, enfim, e os valores levantados, tanto pelo Luciano Paciello, a primeira entrevista de apresentação, ele falou que o Goiás teria 50 milhões. E que ainda assim, né, orçado para o futebol nessa temporada, o Goiás também poderia gastar, ele até falou novamente sobre isso, mais uns 10 milhões de reais. Óbvio, o Goiás ainda tem dinheiro em caixa, ele começou essa temporada com pelo menos 120 milhões de reais parado, tanto em relação às economias dos anos anteriores, que eu entendo completamente, tá? Em termos financeiros, o Paulo Rogério Pinheiro foi sim muito importante para o Goiás, só que no aspecto esportivo, principalmente no ano passado, onde o Goiás já tinha um fôlego maior, vamos colocar assim, o Goiás poderia ter tirado a mão um pouquinho mais do bolso. Óbvio, a situação passada, ok? Sobrou essa grana para 2024, é um dinheiro, sim, importante, alto para um clube de Série B, já que os clubes grandes aí da Série B, quase todos eles, estão mega endividados, né? O caso, por exemplo, do Santos, do Sport, do Coritiba, né? Mesmo tendo a SAF, o Coritiba antes era um clube de 200, 300 milhões de reais em dívida. Quem mais? Se eu não estiver enganado, o Ceará também tem uma dívida legal. Então, assim, é uma situação vantajosa que o Goiás tem. Então, em termos financeiros, se a gente pegar desde 2020, o Goiás, até antes, né? Desde 2019, o Goiás não tinha uma situação tão confortável como esse ano, mas não vem dando tão certo, né? Muito por conta de que o planejamento do Goiás foi muito mal feito. Uma prova que nem todo o dinheiro também é a solução dos problemas, né? Tanto nessa Série B, onde o Goiás conseguiu ir no mercado e contratar nomes caros, né? Até aqui não vem sendo um diferencial, por exemplo, o Thiago Galhardo, o David Braz, mas pode funcionar. Aquele começo de ano do Goiás, que não estava gastando dinheiro, é bom dizer isso, a folha salarial do Goiás não chegava, se eu não estiver enganado, não chegava nem a 800 mil no Campeonato Goiano, então não deu tempo, o Goiás fez tudo meio que às pressas e está pagando o preço também neste ano. Se o Goiás gastar um pouquinho a mais do que esse orçamento, não vai quebrar o clube, tá? O que seria um quebrar o clube? Se o Goiás colocasse mais, sei lá, 40 milhões desse orçamento já nessa Série B e não subisse para a Série A. Aí sim seria uma situação muito perigosa para o ano que vem. Mas o Goiás gastando esse valor que orçou, até uns 50, até uns 60, 70 milhões de reais com o futebol e não subindo, é ruim. Mas para o ano que vem o Goiás ainda vai ter um elenco mais ou menos, para investir mais ou menos igual foi desse ano. Se acontece do Goiás investir muito mais e não subir, aí sim a situação fica mais perigosa. Ou seja, o Goiás pode gastar ainda um pouquinho a mais. Não estou falando para fazer loucura, não estou falando para sair pagando compensação financeira de 20 milhões de reais, não é isso. O Goiás tem sim que ser cauteloso e no meu entendimento, já com o elenco que tem hoje, o Goiás consegue subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas falta comando técnico, falta liderança, falta entendimento tático, tanto do Márcio Zanardi quanto também para os jogadores, tá? Então, nesse sentido, eu acho que o Goiás, ele está certo sim em ser precavido, não precisa sair contratando Deus e o mundo, igual foi na última janela, já que não tinha ninguém, mas falta essa peça ainda diferenciada, seja pelas beiradas, um ponta direita, ou até mesmo um meia atacante, tá? Então, eu sendo diretor de futebol do Goiás, o que eu faria neste exato momento? Eu contrataria pelo menos mais um jogador ofensivo, de preferência um ponta esquerda, de qualidade, tá? Um jogador caro e na faixa de 200, 250 mil reais mensais, isso não vai quebrar o Goiás, isso não vai torrar o orçamento completo, e os outros jogadores que chegaram, eu acho contratações aceitáveis, não são extraordinários, nem o Reinaldo, nem o Aloysio, o Edu, o Rildo, o Matheus Gonçalves, mas para a Série B é basicamente isso que tem para hoje, tá? Então o Goiás hoje ele está sim atento, tá? Isso eu posso garantir para vocês. O Goiás ele deve contratar no mínimo mais um jogador nesse campo ofensivo, seja um meio atacante, seja um ponta direita e pelo menos mais um lateral, tá? A tendência é nesse momento o Goiás está assim de olho no mercado da bola para contar com mais um lateral. A questão é que a janela já se encerra na sexta-feira, né, dia 2 de setembro, perdão, não, calma aí, 2 de setembro, aliás, acabei confundindo, né, a janela de transferência se encerra no final do outro mês, né, acabei até errando nisso, calma aí, janela, transferências, Brasil 2024, se eu não estiver enganado é isso, né, do dia 2 de setembro, os clubes podem contratar aqui no futebol brasileiro. Então, ainda tem um tempinho, né? Fechou aquela primeira janela ainda no mês de abril, né? O Goiás que teve uma janela
bem menor na temporada na última janela, onde se encerrou, e ali só podia contratar jogadores dos estaduais. E esta última janela agora, ela abriu no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. Então tem o mês de agosto ainda completo, tá? Acabei fazendo uma confusão aqui, eu peço perdão para vocês. Dia 2 de setembro. Então é um tempo grande ainda para o Goiás ficar atento no mercado da bola. Óbvio que passa rápido, tá? Não dá para deixar tudo para a última hora, porque os clubes também estão contratando. E a necessidade, sim, de ficar atento no mercado e se reforçar. Dá para o Goiás contratar mais um jogador. Esse elenco não é tão ruim assim quanto parece. Falta comando técnico, só que para garantir, né, para não ficar naquela, nossa, e se, igual foi no ano passado, né, se o Goiás tivesse um elenco um pouquinho maior, não estou falando de 10 milhões